Ao questionar o ex-ministro General Gonçalves Dias, conhecido como General do Lula, na CPMI do dia 8 de janeiro, o deputado federal Felipe Barros rebateu as diversas versões apresentadas pelo general e pelos lulistas na CPMI. O deputado iniciou afastando qualquer versão de que o general poderia ter sido ingênuo ou que tenha sido sabotado por supostos bolsonaristas em sua própria equipe. O deputado lembrou todos os alertas recebidos pelo general do Lula sobre a possibilidade de invasão e depredação de prédios públicos e apontou sua omissão. Barros disse: "Aliás, o senhor mentiu. O senhor tem repetidas vezes mentido. Posso até lhe dizer que é um mentiroso contumaz, porque muda suas versões a cada depoimento." O deputado relatou que o Exército afirmou em documento oficial que G. Dias não acionou o Plano Escudo, mas o general do Lula disse à CPMI que acionou. Felipe Barros disse: "Era sua responsabilidade acionar o Plano Escudo porque era o senhor que detinha todas as informações para a tomada de decisão e o senhor não o fez e não o fez propositalmente." Felipe Barros disse ao general do Lula: "Mas o senhor não foi demitido pela sua incompetência à frente do GSI. O senhor não foi demitido por isso. O senhor foi demitido porque conseguiu ser mais incompetente que o ministro Flávio Dino, porque o ministro Flávio Dino apagou as imagens. E o senhor não foi competente ao ponto de não deixar vazar as imagens que comprovavam a farsa do golpe. O senhor foi incompetente ao ponto de deixar vazar para a CNN as imagens que mostravam o senhor e sua equipe lá dentro. O senhor foi demitido porque não conseguiu segurar a farsa do golpe, que queria exclusivamente condenar os bolsonaristas." O deputado expôs ainda o papel do general em uma rixa entre Flávio Dino e Polícia Federal de um lado e o Exército Brasileiro de outro. Ele disse: "Você estava à frente do GSI para que Flávio Dino avançasse em seu projeto de poder. Era para isso que o senhor estava lá. O senhor foi demitido porque na briga de Flávio Dino com o Exército Brasileiro, o senhor era uma peça de Flávio Dino à frente do GSI e não conseguiu cumprir com seu papel." O deputado resumiu: "O que resta é o senhor aqui na CPMI, investigado no Supremo Tribunal Federal, no STF. Enquanto isso, Flávio Dino continua omitindo as suas imagens, debochando do ministro Alexandre de Moraes, descumprindo uma decisão do ministro Alexandre de Moraes e o senhor levando a culpa por tudo." Ao final da sessão, o deputado usou a palavra novamente e lembrou que na CPMI ficou evidenciado que o general do Lula cometeu crimes de falsificação de documentos e de prevaricação e disse: "É por isso, senhor presidente, que todos nós da oposição, nesta CPMI, protocolamos agora no final da tarde ao Procurador-Geral da República um pedido de prisão preventiva do senhor Gonçalves Dias pelo nítido cometimento de crimes ao longo desses últimos meses." Após prestar seu depoimento, o general do Lula foi para sua casa, livre como sempre esteve, enquanto 2.000 pessoas foram presas em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Centenas dessas pessoas passaram mais de 6 meses presas, sem individualização de condutas, nem acesso ao devido processo legal. Essas pessoas estão sujeitas a medidas cautelares sem paralelo no ordenamento jurídico brasileiro, mesmo sem apresentação de provas de que tenham cometido qualquer crime. Muitos brasileiros estão vivendo sob o jugo de uma ditadura em que seus direitos e garantias fundamentais estão sendo desrespeitados. O país tem presos políticos e pessoas, jornais e sites censurados. A renda da Folha Política e também de outros canais e sites conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, em uma decisão que recebeu o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin.
Toda a renda de mais de 26 meses do nosso trabalho está sendo retida sem qualquer justificativa jurídica. Anteriormente, a sede da Folha Política foi invadida e todos os equipamentos do jornal foram apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Se você apoia o trabalho da Folha Política, que há 10 anos mostra os fatos da política brasileira e pode ajudar o jornal a permanecer em funcionamento, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que aparece na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer controlar a informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Eu sou menino. Senhor Gonçalves Dias, pelo teu currículo, ingênuo, como alguns tentaram dizer, o senhor não é. O senhor é forças especiais. Forças especiais que têm na sua formação cursos como guerra psicológica, formação de dissonância, etc. Ou seja, o senhor não é ingênuo. Tampouco podemos dizer que o senhor foi sabotado. Porque o senhor... Eu vou ficar em pé, senhor presidente, porque está na frente, eu não consigo olhar para o depoente, se me permite. Tampouco o senhor pode dizer que foi sabotado. Porque na CPI do Distrito Federal, o senhor foi categórico ao dizer que o senhor exonerou do GSI todos aqueles que eram intimamente ligados ao ministro Augusto Heleno. E o senhor disse hoje para nós, aqui, respondendo um questionamento da senadora Elisiane Gama, que o GSI não é um ministério como qualquer outro. E a senadora Elisiane Gama complementa, dizendo que muitos servidores do GSI permanecem do Dilma, da ex-presidente Dilma, depois para o ex-presidente Temer, permanecem depois para o presidente Bolsonaro e que permanecem agora no GSI de Lula. Portanto, a tese de que o senhor foi sabotado por uma suposta equipe do ministro Augusto Heleno não pode prosperar, não prospera. Não só não prospera, como o senhor, ao tentar trazer essa tese para essa CPMI, o senhor comete a sua maior traição ao Exército Brasileiro. Na tentativa de se eximir da farsa que o senhor montou, a farsa do golpe, o senhor ora coloca a culpa em seus comandados, ou então, ora coloca a culpa no alto comando do Exército. O senhor disse na sua fala, inicialmente, que a situação embaraçosa dos acampamentos na frente dos quartéis generais era algo que não deveria ter sido permitido e foi. Ao dizer isso, o senhor coloca totalmente a culpa no alto comando do nosso Exército Brasileiro, que soltou a carta às instituições e ao povo brasileiro, dizendo que as pessoas poderiam se manifestar pacificamente em frente aos quartéis. O senhor é inimigo do alto comando? Estou te fazendo uma pergunta. Não. Por que toda hora Vossa Excelência tenta, ora, culpar o alto comando ou culpar os seus coordenados? Eu não estou culpando ninguém, deputado. O número de telefone celular de DDD 61, os últimos 4 dígitos, 0250, era do número do senhor? Sim. Então o senhor recebeu até amanhã do dia 8 de janeiro 20 mensagens do Saulo da ABIN. Aproximadamente 20 mensagens e a partir do dia 5, solicitando, ou melhor, te alertando sobre manifestações que ocorreriam em frente ao Congresso Nacional.
No dia, eu peço à senadora Soraya, por favor, que... Silêncio. No dia 5 de janeiro, o senhor recebe nesse telefone o primeiro alerta, 5 de janeiro, dizendo que teria manifestação em frente ao Congresso Nacional. No dia 6 de janeiro, o senhor manda uma mensagem ao Saulo, dizendo de uma suposta paralisação de caminhoneiros. E depois, do dia 6, aproximadamente, mais 15 informes da ABIN relatando ao senhor a gravidade daquilo que aconteceria. Até que no dia 8 de janeiro, o senhor compartilha essa mensagem: vamos ter problemas. O senhor compartilha essa mensagem às 8h56 da manhã e some. Não responde mais nada no WhatsApp até às 3h da tarde. Mas o Saulo continuava lhe alimentando com informes de inteligência. Ou seja, o senhor sabia o que ia acontecer. O senhor tinha todas as informações para a tomada de decisão. O senhor poderia, às 8h56 da manhã, em vez de só ter dito, vamos ter problema, o senhor poderia ter acionado o plano escudo naquela manhã do dia 8 de janeiro. Mas não o fez. Aliás, o senhor mentiu. O senhor tem repetidas vezes mentindo. Posso até lhe dizer que é um mentiroso contumaz, porque muda as suas versões a cada depoimento. O inquérito militar do Exército Brasileiro é categórico ao dizer que o senhor não acionou o plano escudo. Os depoimentos na Comissão Parlamentar de Inquérito DF afirmam que o senhor não convocou o plano escudo. E o comandante do Exército afirma que o senhor não acionou o plano escudo. Está aqui, em documento que nós recebemos dessa CPMI. O senhor mentiu a essa CPMI ao dizer que tinha acionado o plano escudo. Aliás, é o senhor ou é o comandante do Exército que está mentindo? É o senhor que está dizendo, o senhor está criando uma narrativa. Então eu vou ler aqui o ofício que nós recebemos do comandante do Exército. Para fim de esclarecimento, cumpre destacar que as tropas empregadas no Palácio do Planalto não haviam sido acionadas previamente pelo GSI. Ofício do comandante do Exército Brasileiro. Logo conclui-se que o senhor está mentindo. Era sua responsabilidade acionar o plano escudo, porque era o senhor que detinha todas as informações para a tomada de decisão, e o senhor não o fez. E não o fez propositalmente. Mas o senhor não foi demitido pela sua incompetência à frente do GSI. O senhor não foi demitido por isso. O senhor foi demitido porque conseguiu ser mais incompetente que o ministro Flávio Dino. Porque o ministro Flávio Dino apagou as imagens. E o senhor não foi competente ao ponto de não deixar vazar as imagens que comprovavam a farsa do golpe. O senhor foi incompetente ao ponto de deixar vazar para a CNN as imagens que mostravam o senhor e sua equipe lá dentro. Servindo café, servindo água, passeando. Eu até imagino, G. Dias, o Lula ligando para o senhor e para o Dino. Deixem invadir! Deixem invadir! Porque agora nós vamos conseguir acabar com os bolsonaristas. Eu imagino o Lula ligando para o senhor. E nisso, o Flávio Dino foi mais competente do que o senhor. É por isso que o senhor foi demitido. Porque o Lula não tem problema nenhum em deixar nomeado no Palácio do Planalto corrupto, quem já foi condenado por corrupção, propina, está nomeando um monte de corrupto. O senhor foi demitido porque não conseguiu segurar a farsa. A farsa do golpe, que queria exclusivamente condenar os bolsonaristas. Não é segredo para ninguém, aliás, que existe uma rixa entre Flávio Dino e Polícia Federal com o Exército Brasileiro. Isso está posto desde antes do governo tomar posse. E o senhor era uma peça de Flávio Dino à frente do GSI, porque o senhor aceitou que o GSI fosse perdendo cada vez mais funções próprias de GSI. O GSI perdeu a segurança presidencial, que passou para a Polícia Federal do Dino. A ABIN estava sendo perdida, porque inúmeras mensagens do Saulo relatam que eles estavam doidos para sair debaixo do guarda-chuva do GSI. Você estava à frente do GSI para que Flávio Dino avançasse em seu projeto de poder. Era para isso que o senhor estava lá.
E quando o senhor é chamado no Palácio do Planalto e foi demitido, nós sabemos disso, porque aqui em Brasília os corredores falam. Nós, deputados governistas e oposição, nós conversamos. Todo mundo sabe que o senhor foi demitido. O senhor foi demitido porque não conseguiu segurar a farsa. O senhor foi demitido porque na briga de Flávio Dino com o Exército Brasileiro, o senhor era uma peça de Flávio Dino à frente do GSI e não conseguiu cumprir com seu papel. Agora, o que resta é o senhor, aqui na CPMI, investigado no Supremo Tribunal Federal, no STF. Enquanto isso, o Flávio Dino continua omitindo as suas imagens, debochando do ministro Alexandre de Moraes, descumprindo uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, e o senhor levando a culpa por tudo. Repito aqui, pouquíssimos deputados e senadores do governo para lhe defender, porque já entregaram a sua cabeça, e só o senhor que não percebeu isso. E só o senhor que não percebeu que a sua bandeja será entregue a prêmio por essa CPMI e talvez pelo judiciário brasileiro. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado. Com a palavra, o próximo orador. Único que a esposa dele está passando mal e ele então saiu em socorro da esposa. Então, não havendo representante da oposição da situação, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, o que nós vimos hoje, desde manhã até agora, quase 7 horas da noite, é o cometimento do pior tipo de conduta militar, que é fugir das suas responsabilidades, que é incriminar outros colegas, quando na verdade ele próprio que deveria assumir o seu papel e as suas responsabilidades. O que nós vimos hoje, durante o dia inteiro, foi o senhor Gonçalves Dias, ora, atribuir culpa ao alto comando do Exército Brasileiro, ora, atribuir culpa aos seus subordinados, aos seus comandados. Logo ele, um general, 3 estrelas, que já havia sido ministro em outras ocasiões. Assuma suas responsabilidades, general. Bata no peito e diga que você, que Vossa Excelência, que o senhor não quis fazer a troca dos assessores que estavam no GSI, ao invés de culpá-los. Diga que a responsabilidade era sua. Diga que a responsabilidade era sua, inclusive em acionar o plano escudo que não foi acionado. Então, o que nós vimos aqui, senhor presidente, é o pior crime que pode existir no Código de Ética Militar. Mas, para além da falta de ética militar promovida pelo senhor Gonçalves Dias, nós vimos ao longo desses últimos meses o cometimento de crimes comuns. Desde o dia 5, o senhor Gonçalves Dias, 5 de janeiro, o senhor Gonçalves Dias sabia daquilo que poderia acontecer no dia 8. Nós mostramos aqui ao longo da tarde as mensagens trocadas por ele e pelo Saulo, ex-chefe da BIM. Mensagens essas que ele falsificou ao mandar o relatório para o Senado Federal. Primeiro crime: falsificação de documento público. Mas tem mais. Ele sabia das informações, daquilo que poderia acontecer no dia 8 de janeiro, desde o dia 5, e ele não convocou o plano escudo. Quem diz isso não foi eu, não foi o senador Girão, o deputado André Fernandes. Quem diz que Gonçalves Dias não acionou o plano escudo foi o gabinete do comandante do Exército Brasileiro. Não convocou o plano escudo. Se limitou a dizer, vamos ter problemas, e sumiu. Não fez mais nada. Portanto, prevaricou. Segundo crime, prevaricação. É por isso, senhor presidente, que todos nós, da oposição, nessa CPMI, protocolamos agora, no final da tarde, ao Procurador-Geral da República, um pedido de prisão preventiva do senhor Gonçalves Dias.
pelo nítido cometimento de crimes ao longo desses últimos meses. A própria imprensa já tem repercutido as mentiras ditas pelo Gonçalves Dias à Polícia Federal e que ao longo do tempo foram sendo desmentidas. As mudanças de versões que Gonçalves Dias disse para a Assembleia Legislativa do Distrito Federal, depois para a CPMI, para a Polícia Federal. A mentira tem sido a tônica de Gonçalves Dias. Crimes foram cometidos e nós pedimos, então, no final dessa tarde, a prisão do senhor Gonçalves Dias. E aqui, senhor Gonçalves Dias, no meu primeiro mandato eu ouvi o seguinte: o mais besta aqui é deputado federal. Ninguém acredita na tua versão. Todo mundo sabe que o senhor falou com Lula entre o dia 5 e o dia 8. O senhor não quis responder a pergunta do deputado Marcel Van Hatten, quando foi a última vez? Mas nós sabemos que o senhor tem falado frequentemente com Lula. Talvez tenha até falado hoje. Então, o senhor pode até enganar um colega, um outro colega, mas o senhor não engana. E hoje ficou muito claro que as suas diversas versões e narrativas estão sendo paulatinamente desmontadas e que a mentira que o senhor tem dito não vai prevalecer. A prisão é o caminho que, se nós formos seguir a tônica de outras pessoas que por muito menos estão presas, é o único caminho possível para o senhor Gonçalves Dias. E aqui, para finalizar, senhor presidente, fica mais uma vez o questionamento feito pelo professor Paulo Fernando. Aceitaria ou não aceitaria uma acariação com os seus subordinados que você tem responsabilizado? Obrigado, senhor presidente. Encerrada a palavra do deputado Felipe Barros, comunicando